Boa noite, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do meu Instagram. Para você que está vendo essa live, seja de dia, à tarde, à noite, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou aguardar o pessoal entrar, o pessoal já está entrando aqui. Jaqueline, Catarina, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre o melhor presente que os pais podem dar no Dia das Crianças. Tá? Porque isso é muito importante, é muito relevante, é de uma importância surreal nós darmos esse presente para as nossas crianças. E eu vou falar quais. Deixa o pessoal entrar aí. Boa noite. Valesca, Raquel, Catarina. Dá coraçãozinho para ver se vocês estão me ouvindo bem, gente. Se tá tudo bem com o som. Também para as pessoas verem também, porque é essencial as pessoas saberem disso. Vou colocar aqui no comentário, porque não deu para colocar antes o título, não está aparecendo. Então, o melhor presente para o Dia das Crianças. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Já peguem papel e caneta. Mesmo que você não tenha filho pequeno, mas você, terapeuta, você precisa orientar as mães, orientar os pais. Você precisa ter esse conhecimento para poder ajudá-los, tá bom? Então, Sandra, boa noite. Keila, Renata, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Menezes, acho que é. Boa noite. Lili, boa noite. Luciana. Então, ó, enquanto eu for falando, vocês, por favor, se quiserem fazer perguntas, façam na interrogação, porque aí eu não perco, porque vai subir o comentário e eu não vou conseguir falar porque eu vou estar explicando cada tópico para vocês. Então, prepara, porque essa live está muito completa, tá bom? Boa noite, Valéria. Boa noite, prima. Vamos que vamos. Primeira coisa muito importante que todos nós precisamos salientar para pais, mães, para pessoas que cuidam de crianças. As crianças precisam sentir o amor de fato incondicional. O que seria esse amor incondicional dos pais? Sem condição nenhuma. Porém, os pais, muitas vezes, com boa vontade, tá, gente? Não tô falando que o pai e a mãe tá querendo maltratar a criança. Não, não é nada disso. É com as melhores intenções. Porém, a criança muitas vezes percebe que há condições para ela ser amada. E como é que isso se dá? Como eu demonstro meu amor incondicional para essas crianças? Vou falar sobre isso já já. Boa noite, Luzia, Rosângela. Sejam bem-vindas. Então, bora lá. Como demonstrar amor incondicional para uma criança? A primeira coisa é você dizer para ela, reforçar para ela sobre esse amor. Ah, Alessandra, mas eu não recebi isso. Eu tenho dificuldade de falar. Tá, vamos combinar uma coisa? Os nossos pais, eu vou fazer 50 anos, a minha mãe, a mãe da minha mãe, não tinha realmente condição de saber isso e de dar o que ela não recebeu. Porém, hoje, você, eu, não temos mais essa desculpa. Você pode não ter recebido, porém, você agora recebe conhecimento aqui, ó, de graça. Você não pode mais repetir essa frase. Alessandra, eu não consigo falar com os meus filhos porque eu não recebi. Ok, você precisa tratar dessa sua criança interna ferida. Como você trata? Através da terapia. Na terapia, você vai acolher a sua criança ferida, você vai acolher a sua criança sombra para você poder tratar melhor os seus filhos. Alessandra, eu não tenho mais filho pequeno, já cresceu. Eu também não tenho, meus filhos já têm 30 anos e 25. Mas eu tô sempre aprendendo. Eu tô sempre olhando o que eu posso melhorar
me perdoando por coisas erradas que eu fiz, porque nós, da nossa geração, povo de 40 e poucos anos, 50 anos, nós erramos muito. Erramos porque recebemos dessa forma, não tínhamos, há 30 anos atrás eu não tinha, eu não tínhamos internet na mão para você pesquisar, não tinha live, não tinha grandes conhecimentos. Então, nós erramos, porém, nós hoje não podemos permanecer no erro, porque hoje a gente sabe. Então, coloque por terra essa frase de eu não recebi, eu não posso dar. Não, você precisa se tratar. Se você não consegue dar, você vai tratar a sua criança interior, você vai se acolher, você vai ter compaixão por você, pelos erros que cometeram com você, pelos erros que você cometeu porventura com seus filhos. Mas hoje você pode fazer diferente daquelas pessoas que vieram antes de você. Então, esse ciclo de repetição de uma educação violenta, de uma educação que não levava em conta a criança de jeito nenhum. A criança antigamente era vista como qualquer coisa, menos como uma pessoa. Criança não tinha voz, criança não era respeitada, criança era criança, como se fosse uma mercadoria que você pudesse levar para cima e para baixo, e por você ser mãe e por você ser pai, você pode bater, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser. Só que não. Isso é educação tradicional, é educação violenta, é educação antiga. Então, eu compartilhei com vocês um recorte da página da Flávia. Eu coloquei lá nos meus stories, quem não viu, e ela me respondeu agora. Né? Ela falou assim, eu falando, né? A pessoa perguntou se o castigo fazia parte da educação positiva. Eu falei, não, jamais. O castigo faz parte da educação tradicional. E ela me mandou uma mensagem falando, inclusive, castigo é crime. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós precisamos reaprender, nós precisamos nos educar para poder, você terapeuta que não tem filho, para poder orientar as suas clientes, os seus clientes que têm filhos. Não é uma tarefa fácil, de uma hora para outra você vai se desvencilhar de conceitos antigos. Não, não vai. Você vai se surpreender muito. Inclusive com isso, que é crime você colocar uma criança de castigo. Muitas pessoas não sabem, mas é. Então nós precisamos mudar a forma como a gente enxerga uma criança. Criança é um ser humano que merece respeito, um ser humano que merece todo o amor. Porém, se você continuar repetindo que você não recebeu e você não pode dar, você está cometendo um erro grave. Então, pais, mães, amor incondicional é você passar para essa criança que ela é amada independente das atitudes dela. Como é que você vai fazer isso? Você não vai fazer aquelas chantagens. Ah, mamãe, você tá magoando mamãe. Não faz isso, mamãe vai chorar, mamãe vai ficar triste. Gente, nesse momento, a criança pode entender que ela precisa ser boazinha, que ela precisa colocar toda a criatividade dela, toda a raiva que a criança tem, que é normal, todo mundo tem, só que a gente, com a criança, a gente fala que ela não pode sentir raiva, ela não pode ficar triste. E aí, como que essa criança pode reagir? Engolindo os sentimentos, achando que ela não pode expressar, porque se ela expressar raiva, tristeza, se ela disser alguma coisa, os pais não irão amá-la. Os pais não irão amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente é isso, sem condição.
Então, como é que você orienta o seu cliente, a sua cliente, a reforçar esse amor incondicional? Através das palavras. Meu filho, eu te amo. Ah, mamãe, mas eu fiz uma coisa errada, filho. Independente do que você fez, a mamãe te ama. A mamãe está aqui para te ajudar. É acolher os sentimentos dessa criança. É ensinar essa criança a nomear o que ela está sentindo. Mas para isso, o adulto precisa estar corregulado. Ele precisa se corregular primeiro. Ele precisa se dar colo primeiro. Porque se forem duas crianças, a criança do adulto que ele está congelado nas dores e a criança lá original, que é o filho dele, vai dar problema. Então, nós adultos é que precisamos nos corregular para poder ajudar a criança. Só que muito adulto reage ao que a criança faz. Porque ele não está me obedecendo, ele está desobediente. Minha filha fazia as coisas de uma forma tão legal, agora não está fazendo. Ela não quer ir para a escola. Várias vezes eu recebo mensagens de mães querendo que eu atenda a criança e eu faço a pergunta-chave: como é que está o ambiente no qual essa criança vive? Quanto menor é a criança, mais é o ambiente que está provocando nela essas reações. Seja tristeza, seja raiva, seja o que for. É o ambiente. Muitos pais não têm nem noção. Ah, não, mas nossa, nós não mudamos de casa, tem pouco tempo. Nós fizemos aqui umas mudanças, reformas. Nós quase não paramos em casa. Mas assim, fora isso, tá tudo bem. Tá tudo bem para quem? Para você, porque para a criança não tá. Quanto mais questões forem colocadas que saia da rotina da criança, que desestabilize o emocional, mais essa criança vai reagir. E é normal, porque ela que precisa de ajuda e não o adulto que precisa que a criança obedeça para ele ficar bem. A educação tradicional, ela é centrada no adulto e não na criança. Não é a necessidade da criança e sim do adulto. Eu tenho necessidade que meu filho me obedeça. Eu tenho necessidade que ele não grite, que ele não corra. Senta aí. Né? Porque se você for criança, ela brinca. Ela quer subir nas coisas. Criança com saúde, ela não para. Só que é difícil acompanhar. E aí é mais fácil para os pais, para muitos pais, darem celular, tablet, né? A geração de agora é isso. Antigamente era televisão, mas sempre teve alguma coisa para ficar no lugar dos pais. Aí as pessoas ficam demonizando o celular. Não, não é o celular em si, e sim o quanto essa criança não recebe atenção. E aí é muito mais legal ficar no joguinho do que ficar do lado de um pai e de uma mãe que não está dando atenção nenhuma. Porque a presença é diferente do pai e a mãe estar lá vendo alguma coisa no celular. Ah, mas eu estou em casa o tempo todo. Será? Você está em casa fisicamente, mas você não está com a criança. Então, outra coisa que o pai e mãe precisa fazer para demonstrar, para dar esse presente realmente do Dia das Crianças. O melhor presente que essa criança pode receber é o tempo de qualidade. Ah, Alessandra, mas eu trabalho fora. Ok, mas você fica quanto tempo na sua casa ali com a tua criança? 1 hora? Essa 1 hora precisa ser realmente focada para sua criança. E não em casa fazendo as coisas e a criança lá implorando a atenção, implorando a presença. Você pode dar o que for de presente. Tem pai e mãe até hoje repetindo isso. Ele tem tudo. A minha filha tem tudo, meu filho tem tudo. Sai para passear.
Tem tudo, não tem nada, não falta nada. A geladeira tá cheia. Escola particular. Eu não sei o que essa criança quer. Eu sei o que essa criança quer. Quer a sua presença. Não quer presentes. Não quer geladeira cheia. Não quer a melhor escola. A criança trocaria tudo isso pela sua presença. Só que é mais fácil a gente achar que não. Ela tem tudo. Mas por que a gente acha isso? Porque a nossa geração, teve muito menos. A gente apanhava. A gente ficava de castigo. Aí na cabeça do pai de hoje em dia ela não apanha, né? No máximo que eu dou é um tapinha. Eu levava surras homéricas e não morri. Aí eu falo, mas bem que tentaram matar você. Só não conseguiram, mas tentaram. E aí, a cabeça dos pais de hoje fica assim, mas eles têm tudo e não valorizam? Como assim? Não tive nada e eu valorizei, eu isso e eu aquilo. Só que não é bem assim. Sei que tá subindo um monte de comentário. Eu disse para vocês que eu não ia olhar. Façam perguntas na interrogação, porque esse assunto é muito profundo. É muito sério. E eu tô passando aqui tudo para vocês, o que eu tenho aprendido ao longo desses anos, estudando, querendo ser uma pessoa melhor, querendo, né, fazer com que as pessoas saibam de coisas que eu precisava saber lá atrás e eu não tive acesso. Ao invés de eu ficar me culpando, ao invés de eu ficar me colocando para baixo porque eu não fiz, porque eu errei, eu assumo o meu erro, assumo a responsabilidade, me dou amor, me trato com compaixão, porque eu não fiz por maldade, eu não fiz porque eu não sabia. Só que hoje, como eu comecei a falar no início dessa live, você, pai e mãe, não pode mais repetir essa frase. Todos os dias tem pessoas falando, tem pessoas mostrando, tem pessoas falando por A mais B, comprovando cientificamente o dano que é quando uma criança apanha, quando uma criança fica de castigo, quando uma criança recebe frases que colocam essas crianças para baixo. Frases de pai e mãe são frases como se fossem, gente, profecias na vida de uma criança. Se você mãe, se você pai, fala assim, você é burro, você, nossa, que letra horrível. A sua irmã faz muito bonito, olha lá o da sua irmã, olha o seu. Você sabe o que você está causando nessa criança? Feridas emocionais profundas. Umas, quando crescerem, vão se dar melhor com isso, vão elaborar, vão saber melhor, mas outras podem, tudo o que estão passando, somar e desenvolverem transtornos emocionais graves, depressões gravíssimas, porque pai e mãe, que eram para estar ali apoiando, dando amor, reconhecimento, pai e mãe maltrataram. Pai e mãe disseram que essa criança era burra, que essa criança não fazia nada certo. Nossa, você é um bisonho, você derruba as coisas. Depois, a criança fica congelada nessas frases. E ela vai levar isso, se ela não se tratar, para o resto da vida. Ela pode não morrer com essas palavras, ela pode não morrer com surra, com tapa, mas algo dentro dessa criança morre. O mundo para essa criança é cruel, porque o mundo é, para ela, pai e mãe. Vamos respirar, porque... Então, como é que os pais podem reforçar esse amor incondicional? Verbalizar esse amor,
independente do que a criança faça, da nota que ela apresenta. Tem muitas crianças se autocobrando num nível absurdo, ficando com ansiedade, com transtorno de ansiedade, porque em determinado momento elas entenderam que se tirassem uma nota baixa, mesmo o pai e a mãe não verbalizando, mas elas entenderam. Entende pela expressão do pai, pela expressão da mãe, não é só o que a gente fala, é como a gente reage. Se você pega um boletim e vai direto na nota mais baixa e fala, nossa, 7, fulana, nossa, poderia ser mais, hein? Afinal, você só faz isso, você só estuda, né? Poxa, mamãe paga escola cara pra você, tá tirando 7. O que essa criança pode entender? Que ela não é suficiente. Que para ser amada ela precisa só tirar 10. E aí depois os pais procuram uma terapia porque o filho está se cobrando demais, porque o filho está cheio de medo, porque o filho está desenvolvendo transtornos de ansiedade. Por que será? Então, pai e mãe, nós precisamos parar com essas atitudes e entender que, mas eu passei por tudo isso e estou aqui. Tá, quais são as suas travas emocionais, as suas queixas? Você é uma pessoa totalmente sadia, tranquila, você faz o que você bem entende da sua vida, você não tem nenhuma queixa, nenhum trauma. Se você foi criada dessa forma, é pouco provável que você não tenha nenhum trauma, nenhuma marca, nenhuma dificuldade na sua vida. Você pode não ter consciência, mas se você quer fazer algo na sua vida, seja o que for, e não consegue, você sabe tudo o que você precisa fazer, você coloca em planilhas, você é super organizada, organizado, mas você não realiza, você só coloca, você só escreve. Por que será? Por que você acha que é isso? Se fosse realmente racional, você conseguiria. Tudo que nós não conseguimos fazer, e a gente tem certezas absolutas, mas a gente não sai do lugar, são crenças que colocaram na nossa cabeça, coisas que nós escutamos dos nossos pais, coisas que nós aprendemos e levamos como verdade. Quando que isso vai mudar? Quando você se conscientizar de que se você tem muitas travas, tem muitos problemas de relacionamento, problemas de convivência, algo mais profundo está aí, ó, congelado no teu inconsciente, que você precisa olhar na terapia. Ok, vamos ver, tem perguntas aqui, muito bem, deixa eu ver. Você tem um espaço onde dá curso? No momento, eu tenho um espaço, tá? Mas no momento não estou dando nenhum curso. Só dou alguns esporádicos em alguns espaços, tá? Mas no momento não estou dando. Só mentoria através da internet. Deixa eu ver mais perguntas. Uma vida inteira na educação tradicional. Sou grata por hoje conhecer educação positiva. Muito bom. Valéria buscou ajuda. Valéria é terapeuta. Valéria foi trabalhar as dores da infância dela para poder tratar melhor os filhos, né? E aí ela coloca, e poder fazer diferente com meus filhos. É isso, gente. Não tem mais como a gente ficar falando, eu passei por isso e não morri. Eles também podem. Não, isso não é mais aceitável, tá? Então, tempo de qualidade que você, pai e mãe, precisa oferecer para o seu filho. Mas eu trabalho, Alessandra, é o que eu falei, se você está 1 hora em casa com essa criança, você precisa ficar com a criança. Essa criança é responsabilidade sua. Essa criança, né, falando de um modo, tirando o lado espiritual, tá, gente? Que tem pessoas que acreditam de outra forma, mas falando do lado mais racional, essa criança não pediu para nascer, foi você que escolheu.
Ah, não, Alessandra, aconteceu, eu engravidei. Pois é, uma escolha inconsciente, não é? Porque para engravidar você precisa ter feito coisas para engravidar. Então, você escolheu, de qualquer forma você escolheu. E essa criança veio e é sua responsabilidade. É você que precisa tratar bem essa criança, né? Então, quando estiver com a criança, você vai desconectar, né, do seu celular, você precisa estar com as crianças. Você vai desenhar, você vai cozinhar, você vai criar memórias com essa criança. Ah, mas eu não tenho dinheiro para estar passeando e eles querem passear. Gente, a criança, se você fizer uma cabaninha em casa, junta 2 sofás, bota lençol, conta a história, fala que vocês estão acampando, isso vai ser memória. É muito prazeroso isso para a criança depois. E ali a criança está se sentindo amada, acolhida, respeitada. Porque pai e mãe estão ali com ela. Estão criando memórias. E não quando a gente vai tratar do adulto, vamos lá, na tua infância, como é que, né, você percebe a tua infância? Tem pessoas que não veem o pai e a mãe. Né? Não lembra de estar junto com pai e mãe em momentos felizes, só lembra, muitas vezes, da falta. Eu já tratei de algumas pessoas com muita grana, só que eles cheios de transtorno. A mãe trabalhava, o pai trabalhava, deixava com as melhores babás, estudavam nas melhores escolas, mas isso não substitui a presença do pai e da mãe. Atividades conjuntas, né, brincadeiras. Não precisa você ficar só focado em sair para gastar dinheiro, porque eu já vou logo falando as desculpas que as pessoas dão, né? Então, isso é importante. Façam perguntas na interrogação, gente, eu não vou conseguir ver nos comentários. Escuta ativa, tá? Quando a criança fala, os pais precisam prestar atenção no que a criança está falando. Não é a criança tá falando, fingir que tá ouvindo a criança. Porque a criança percebe isso. Então a gente precisa parar e observar a criança. Quanto menor é a criança, mais você precisa dar atenção, olhando no olho, baixar na altura da criança, olhar no olho. Sinalizar que ela está sendo ouvida. Sinalizar que você entendeu o que ela está falando. Isso é muito importante. Palavras de afirmação é outra forma de você presentear a tua criança. Construindo ali uma autoestima. A autoestima de todos nós foi alicerçada na infância. Então, nós nos vemos no mundo, quando nós somos crianças, através dos olhos dos nossos pais. Se você, pai e mãe, não olha, não valida, não fala que ama essa criança, como ela vai saber? Ah, mas Alessandra, eu não consigo às vezes falar porque eu não recebi isso. Vai treinar. Você não recebeu, mas hoje você está sabendo, e também já por outras pessoas, que você tem esse papel muito importante na vida dessa criança. Elogio, gente, é autêntico, não é assim, só quando tem resultado. Ai, que bonito que você fez. Não. Ai, que nota ótima que você tirou, parabéns, eu tô orgulhosa de você. Não. Mesmo se essa criança tirar uma nota mais baixa, você vai falar, fulana, a mamãe viu o seu esforço. Você tá com dificuldade em matemática? Mamãe viu que você se esforçou, mas a mamãe vai te ajudar. Ou então a mamãe não sabe matemática, mas a mamãe vai pedir alguém ou vai pagar alguém, aí depende das suas condições, para te ajudar na matemática, tá bom? Mamãe tá aqui por você e para você, tá bom, minha filha? É isso. É isso que uma criança precisa ouvir. É essa segurança que ela precisa ter. E não achar que a mãe vai punir, que o pai vai punir porque ela tirou uma nota baixa. A mãe não vai mais amar porque ela tirou nota baixa. Não. É independente do resultado.
validar a criança, falar com a criança, escutar a criança. Validação emocional, né? Dizer o que ela está sentindo, é importante ela falar para você. Filha, tá sentindo raiva? Raiva. Mamãe também sente raiva. De vez em quando você não vê que a mamãe tá, né, preocupada, mas a mamãe às vezes fica preocupada, aí você vai falar a verdade. Tá preocupada com o trabalho, mas quando a mamãe estiver se sentindo assim, você me ajuda a lembrar de respirar? Fale sobre as suas vulnerabilidades com a sua criança. Se você sabe que você perde a paciência fácil, que você não tem uma tolerância, você vai falar isso. E se por um acaso você perder as estribeiras, você gritar, você ainda ficar nesse padrão, você vai pedir desculpas para sua criança. Filha, mamãe está buscando ser uma pessoa melhor. Filho, mas às vezes eu não consigo. Você desculpa, mamãe? Você me ajuda? Me ajuda, filha. Eu também vou te ajudar. Vamos respirar juntas? Mamãe tá se sentindo aqui, mamãe tá com raiva, mamãe tá preocupada. Fale. Aí, quando você estabelece com essa criança essa comunicação, você vai estar criando com ela um elo de respeito, de amor, de confiança. Porque se ficar aquela coisa, eu sei de tudo e você não sabe de nada, né? Você tem que obedecer, o tem que é horrível. Você é o adulto, ela é a criança. Quem precisa estar equilibrado é o adulto. Porém, muitos adultos estão na sua criança interior ferida, na criança que não foi atendida. E aí, para isso, você, adulto, precisa ter consciência de que você precisa se tratar. Porque a criança, é ótimo a criança fazer terapia, mas se não mudar o ambiente no qual ela vive, nenhuma terapia vai solucionar os problemas da criança sem mudar o ambiente da tua casa. Não existe mágica. É um processo de mudança no qual o terapeuta te ajuda, mas ele não resolve, ele não educa o seu filho. Ele não pode corregular a criança quando está, né? Na terapia ela vai ajudar, mas e em casa? Terapia é uma vez por semana. Terapeuta não faz milagre. O terapeuta é para te ajudar, para que você possa fazer o que é preciso com a sua criança. Primeiro com a sua criança interna, depois com aquela criancinha que está lá sobre a sua responsabilidade. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Coloquem na interrogação, gente, por favor. A Wanda colocou: graças a Deus mudei minha mentalidade através da terapia, autoconhecimento. A gente muda, a gente sempre muda, isso é muito bom. E quando a gente muda, o nosso entorno muda. Só que tem pessoas que ficam esperando que seja o contrário. Ah, minha filha, eu vou, né, pagar a terapia, ela vai mudar e eu vou ficar bem, ela vai ficar obediente. Não é assim, gente. Não é assim. Desobediência é um termo da educação tradicional. Seu filho não tem que te obedecer. É diferente obedecer para respeitar. Todos nós precisamos nos respeitar. Não é só a criança que tem que respeitar os pais. Nós precisamos respeitar a criança, a vontade da criança, né? A gente precisa entender isso. Só que a educação tradicional trata a criança como: você me deve obediência, eu que sei tudo, você não tem voz. É sempre o dedo apontando para a criança. E isso não é nada saudável. Vamos lá. Respeitar a individualidade, né? Reconhecer aquela criança como um ser único, parar de falar. Gente, a fala. Quer dar um presente para sua criança? Um presente de verdade. Um presente que ela vai, ter muita qualidade de vida. Pare de fazer
programações mentais na sua criança. Programações mentais negativas. Ai, nossa, que criança levada. Ai, nossa, é impossível. Essa menina, você não sabe. É menina, mas é levada. Só faltou, ai, como eu sofro. Gente, quanto mais você disser palavras que coloquem a sua criança de uma forma negativa, mais você está reforçando esse padrão. Então, quando eu vejo, né? Ai, nossa, esse menino é impossível. E aí, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, muda a forma de falar. Porque ele é criança, ele tem essa energia mesmo. A pilha deles é Duracell, não acaba. É criança, é saudável. Criança quietinha é uma criança doente. Ele precisa realmente extravasar, tem muita energia. Então, ao invés de você falar assim, né? Ah, é impossível, é uma peste, ele é levado. Ô, meu filho, nossa, quanta saúde, né? Meu filho é saudável, né? Meu filho tá querendo desgastar aí, né, essa energia, né? Vamos lá. Vamos pular junto aqui com a mamãe, vamos fazer alguma coisa. Gente, precisa mudar a forma como a gente fala. Mas tem muitas mães que têm um ganho secundário quando fala que os filhos são impossíveis. É como se ela estivesse falando assim, ó. Meu filho é tão difícil que é por isso que eu não consigo fazer nada. É por isso que ele é assim, ele é muito difícil. Tem muitos pais, infelizmente, buscando o diagnóstico que é para poder, para criança, né? Que é para poder dizer, ai, tá vendo? Eu não consigo porque, olha, tem TOD, transtorno positivo desafiador. Ai, tem um transtorno aqui, por isso que eu não consigo. Ufa, né? A culpa não é minha. Gente, culpa não vai fazer com que você saia do lugar que você está, do lugar da dor. Você precisa assumir responsabilidade. Quando vê a culpa, você fala, ok, eu errei, até hoje eu errei. Vou continuar errando se eu não me permitir mudar. Se eu achar que tem que ser assim mesmo, porque eu passei por isso, eles vão passar também, ninguém morreu. Se você continuar com esse pensamento, é isso que você vai ter. Aí depois não queira contratar um terapeuta para o seu filho. Porque o terapeuta não vai fazer o trabalho que precisa ser feito por você. Ai, gente, tá doendo, né, hoje, né? Infelizmente, assim, eu não tenho muitas palavras, né, positivas para pai e mãe que sabe o que precisa fazer, mas não faz. Mas às vezes não faz. A palavra positiva que eu tenho é, muitas vezes você não consegue fazer por causa da sua criança ferida. Então vai tratar a tua criança ferida, vai olhar para você poder mudar, né, as suas atitudes para com o seu filho que você tanto ama. Boa noite, gente. Não vi nada dos comentários, então façam perguntas, porque esse tema é bem profundo, esse tema é algo bem sensível, então não tem como eu ficar olhando os comentários. Façam perguntas na interrogação. Mais uma aqui, deixa eu ver. Quando a criança é pequena, baixar, olhar nos olhos e falar, mais fácil como auxiliar o adolescente. O adolescente é você entrar no mundo dele. O adolescente que não está conectado com a mãe e o pai é porque na infância teve muita falta. Ah, Alessandra, mas então não seria tarde? Não. Vai dar mais trabalho, mas não é tarde. Não é tarde recuperar o vínculo com ninguém. Só vai dar mais trabalho. Então, é entrar no mundo desse adolescente. Realmente se interessar pelas coisas do adolescente. E não falar, ai, isso é besteira. Ai, esse joguinho aí, ai, que isso? Ai, que besteirola. Ai, na minha época não tinha isso. Ai, na minha época... Gente, a sua época já passou. Tchau, minha época. Nós estamos numa época diferente. Você precisa se adaptar. Você precisa entrar no mundo do seu filho. Se a gente não entra no mundo do adolescente, eles não vão falar com a gente. Simples assim.
Vai falar com alguém que recrimina? Vai falar com alguém que coloca ele para baixo? Vai falar com alguém que só reclama o tempo todo? Você falaria? Gente, todos nós aqui já fomos adolescentes um dia. Todos nós já fomos criança. Nós precisamos resgatar as necessidades da nossa criança e do nosso adolescente. A gente reclamava as mesmas coisas das nossas mães, dos nossos pais. Que não deixava a gente fazer as coisas, que eram isso, que eram aquilo. E a gente está fazendo muitas vezes igual ou pior com nossos filhos. A gente esqueceu da dor da adolescência, a gente esqueceu. Por quê? Não, agora eu mando, né? Obedece quem tem juízo, né? Não é assim? Só que não. Quanto mais a gente se afastar, porque a gente não consegue lidar, mais problemas nós vamos ter. Na infância, a gente faz a conexão com essa criança. Não deu para fazer, você não fez, você se perdoa por isso, porque a gente precisa cuidar dessa culpa. Eu fiz, repete todos os dias. Mães de adolescente que, nossa, eu fiz muita coisa errada, repete todos os dias. Eu fiz o que eu pude com a consciência que eu tinha naquele momento. Hoje eu vou fazer diferente. Mas eu só consigo fazer diferente se eu me cuidar, se eu me tratar, se eu entrar em contato com o meu adolescente. Você foi adolescente, você sabe o que é ser adolescente. Não é fácil ser adolescente. Um adolescente de 14 anos, tem horas que a mãe fala: nossa, você é o bebê da mamãe, você ainda é criança, você não pode, você é criança. Aí daqui a pouco, mas você já está grande. Aí o adolescente pergunta: mãe, o que é que eu vou ganhar no Dia das Crianças? Não, você não é mais criança. Mas para algumas coisas ele é criança, para outras não. Então, só isso já dá confusão na cabeça da criança, gente. Fora bombardeio de hormônio, fora mudança corporal. Às vezes aflora coisas de sexualidade. É muita coisa. Só essas transformações já seria aí motivo para muitos traumas, muitas pressões internas. E a gente sabe, nós passamos por isso. Uns passaram melhor, outros passaram pior, mas nós passamos. Então, nós precisamos acessar essa parte nossa e entrar no mundo desse adolescente. E não querer que ele só obedeça, que faça tudo o que a gente é conversar. Não adianta só impor, é conversar, fazer com que ele participe das decisões, fazer com que ele compreenda por que você está dando aquela orientação. Precisa conversar. Quanto menor a criança, às vezes a mãe, o pai acha que certos assuntos... O telefone ligando aqui. Pode e deve falar. Tem crianças que os pais se separaram ou os pais brigam, né? Estão dentro de casa, mas ainda brigam ou se separaram. E aí, quando eu vou tratar dos adolescentes, um dos pontos cruciais são essas brigas, a separação, tudo o que aconteceu lá atrás. Mas principalmente porque muitos adolescentes ficam sem entender o que aconteceu. A criança não foi participada. A criança só escutava brigas, desentendimentos. E quando viu, cadê? Cadê meu pai? Geralmente é o pai que sai. Cadê meu pai? Não foi falado nada. Como se ela não existisse. É preciso falar. Ai, mas Alessandra, a partir de quantos anos? Gente, a partir de 5 anos, a criança já entende o que você for falar. Mas é lógico, você vai adaptar para a linguagem, para a idade daquela criança. Mas é preciso falar. Não podemos fingir que nada aconteceu. No outro dia vieram me perguntar se era para falar para a criança que o pai dela tinha morrido. Gente, é óbvio. Mas como o adulto não sabe lidar com a morte, ele fica querendo evitar o assunto.
E a criança, como é que vocês imaginam que uma criança fica? Tinha o pai, cadê o pai? Não tem mais o pai. E aí, não vai falar para essa criança o que aconteceu? É duro, mas é preciso falar. Enquanto não for falado, como ela vai elaborar o luto? Tem muitos detalhes, né? Então, esse mês de outubro, ó, toda quarta-feira eu vou falar sobre esse universo aí infantil, tá? Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui já foi. Acho que já foi. Já foi. Essas daqui já foram. Opa. Tá. Entenderam, gente? Então, a Sheila falou, foi muito rígida com a minha filha. Acho que ela tem que fazer terapia por conta disso. Eu não acho, não. Tenho certeza. Gente, você, Sheila, não está conseguindo participar do Clube do Livro. Mas nós estamos, vai ter oportunidade agora, sexta-feira, mais uma oportunidade, às 19 horas. O livro Acolhendo a Sua Criança Interior é um livro sensacional. Lá está falando quando uma criança tem pais rígidos, quais as estratégias de autoproteção que essa criança cria para poder sobreviver. São muitas estratégias. São muitas coisas pesadas. Ah, mas Alessandra, aí eu vou me sentir culpada. Não, você vai tratar isso na sua terapia também. Porque é o que eu falei, você não fez para prejudicar sua filha. Você fez achando que era o melhor para ela. Você nem desconfiava que isso era ruim. Então você precisa se perdoar. Precisa ter autocompaixão. Mas ela certamente precisa. Gente, as pessoas que tiveram pais permissivos demais podem ter problema. As pessoas que, todos os extremos, tá? Rígidos demais podem ter problemas. Então, esse caminho do meio, tanto para a criação de filho quanto para a vida, é um desafio, porque a gente não sabe. A gente sempre cai para um lado ou para o outro, a gente erra e tá tudo bem você errar. Parabéns, você é ser humano. Você não erraria se você fosse um robô. Aí você poderia dar defeito, né? Mas você não erraria. Mas o ser humano, ele erra. O ser humano erra, muitas vezes querendo acertar. Só que ele erra. Então você precisa ter essa compaixão por você, em primeiro lugar, tá? Marcele, de forma mais lúdica, eu dei uma aula sobre isso. O atendimento infantil é muito rico. Então, né, infelizmente você não participou, né? Foi uma aula gratuita, mas você tem a oportunidade. Eu tenho 2 aulas sobre atendimento lúdico, atendimento infantil na minha plataforma. Se você entrar para a minha mentoria, tem mais de 50 aulas com vários temas e atendimento infantil tem 2 aulas e eu dou apoio todos os dias para o grupo fechado sobre os atendimentos infantis. Então, elas colocam os desenhos das crianças. Hoje eu falei a beça no grupo sobre, né, educação lá positiva. Falei sobre o quanto a gente precisa orientar esses pais através da educação positiva. Então, todos os dias eu tô dando esse suporte no grupo, tá? É algo que é profundo, não é, né? Não dá para explicar numa live, eu também não posso mostrar a técnica, né, aberta para todo mundo, tá bom? E Lídia falou, eu errei muito com minha filha, depois da terapia consegui reverter a situação. Pois é, a filha é uma adolescente, conseguiu reverter, porque sempre vai ter jeito, gente, nunca é tarde. Enquanto há vida, há esperança, há mudança, se você quiser. Nunca é tarde para você mudar, mas você não pode esperar que a mudança venha do outro. A mudança começa conosco. Nunca vai vir do outro. O outro muda se ele quiser, se ele puder, se ele entender que precisa. O
problema é que a gente fica esperando que o outro mude. A gente dá sermão todos os dias pro adolescente, ele não aguenta mais ouvir a voz da mãe, do pai. E ela acha que ele vai mudar. Não vai. É a conexão que muda. É a mudança de atitude dos pais que vai mudar a relação com os filhos. Não é o contrário. Ale, vou voltar pro grupo, depois vou te chamar no privado. Beleza, Sheila. Liliane falou, e muitos conteúdos mesmo, né? Gente, se eu falar, fica parecendo suspeito, né? Ela quer vender e tal. Cara, mas né, eu não tenho como dizer que eu posso ensinar fora do grupo, porque eu não posso, né? Mas no grupo eu dou todo o meu conhecimento. De mais de 15 anos de terapia, sou terapeuta há mais de 15 anos. Eu não escondo nada, eu falo tudo. Só não cresce, só não evolui como terapeuta quem participa do meu grupo, se não fizer o que eu falo. Aí não dá. Gente, eu posso ter lá 300 mil aulas, todos os conhecimentos. Se a pessoa entrar na mentoria e não fizer o que eu falo, eu não sou mágica. Não é porque entrou pro meu grupo que você vai mudar de uma hora para outra. Não, é um processo. Você vai precisar fazer. Às vezes as pessoas vêm me pedir orientação. Ai, dá uma olhada no meu Instagram, como é que tá? Aí eu vou olhar. Tudo que eu falei para fazer, a pessoa não fez. Aí quer o quê? Não tem como. Não tem fórmula mágica. Você precisa fazer. Você precisa colocar a mão na massa. Vamos lá. Modelo positivo, né, gente? A gente já sabe que é super essencial. Você não tem como falar para uma criança, para um adolescente, não minta. Eu quero a verdade absoluta, não minta. Aí o telefone toca, você pede para a criança ou para o adolescente atender, fala, diz que a mamãe não tá, diz que a mamãe não tá. Como assim? Não minta da boca para fora e você mente. O adulto precisa ser modelo, exemplo vivo da conduta que você quer que ele tenha. Filho, não joga lixo no chão. Aí você vai lá e joga o lixo no chão. Meu marido passou por isso uma vez, porque nós sempre ensinamos os filhos a não jogarem papel no chão, tem que jogar. Se não tem lixeira, guarda. Depois, quando chegar em casa, a gente joga fora, né? Sempre ensinamos isso. Teve um dia que meu marido estava com papel melado na mão, não tinha onde guardar, o papel era pequeno, mas estava melado de bala, sei lá, pirulito, sei lá o que era. E aí ele embolou assim e jogou no cantinho na rua. Meu filho falou, pai, jogando lixo na rua. Ele achou um absurdo. Por quê? A gente sempre ensinou a não jogar lixo. Aí o pai vai lá e joga o lixo. Gente, as crianças são inteligentes, estão observando a tua conduta. Não dá para falar, faça, olha a criação de antigamente. Minha avó falava isso. Não pode falar palavrão. Aí a vontade que eu tinha de falar mas a senhora fala, né? Só que eu não falava, porque eu não tinha voz, a criança, se eu falasse, eu recebia um tapa na boca. Mas eu pensava, né? Mas se você falar isso hoje em dia para uma criança, ela vai falar, você fala? E aí você vai querer repetir, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não cola mais. Sabe por que colava antes? Porque a educação era na base da violência. Não era respeito, era medo. Medo de ficar sem os dentes. Porque se eu falasse isso para minha avó, ela ia me dar um tapão no meio da boca, que era capaz de me deixar sem dente. Então, o que eu fazia? Não falava palavrão na frente dela. Mas por trás eu falava todos. Eu, de tanta raiva, eu lembro disso, eu ia pro banheiro, adolescente, eu me trancava e falava todos os palavrões que eu sabia. Adianta?
dando esses exemplos para vocês interpretarem e transferirem para a vida aí de vocês. Seja para você orientar seu cliente, seja para você trabalhar aí na educação dos seus filhos. Vamos lá, deixa eu ver. Como reprocessar as feridas emocionais nas crianças? Através da ludicidade, Jaque, né? É de forma lúdica que a gente faz, não tem jeito. Né? As feridas que nós podemos ter causado, ter colaborado, né? As 5 feridas emocionais, vão aparecer nas atitudes das crianças. Então, por exemplo, ferida da rejeição. Você vai ver na atitude dela se ela ficou com essa ferida. Que uma pessoa que tem a ferida da rejeição, como é que é o comportamento dela? E aí você vai ver no comportamento da criança e vai trabalhar desenho, vai trabalhar história, né, para que a criança comece a reprocessar isso. Né? E lógico, as atitudes do pai e da mãe precisam mudar para que ela não se sinta rejeitada. Então, vai depender muito do contexto. A gente não tem assim, faça isso, trabalhe os temas tais e você vai conseguir. Não, é sempre, gente, é a história daquela criança. A ferida da rejeição, tá lá, o nome é um só. Mas os sintomas que a ferida da rejeição causa nas pessoas são inúmeros. Então, precisa ver o que essa criança está refletindo no dia a dia e trabalhar. Então, vou dar um exemplo de rejeição. Tratei de uma pessoa que na infância ele estava congelado na rejeição porque a irmãzinha nasceu. Aí, adulto, a gente sabe como trabalhar. Beleza. Vai trabalhar através dos filmes. Ótimo. Mas se eu pegasse essa criança, lá quando ele tinha 7 anos, se sentindo rejeitada porque nasceu o irmãozinho, eu ia elaborar isso junto com a criança. Fazer o desenho, fazer com que ela mostre os sentimentos. Aí ela não desenhou a criança que é a irmã. A gente vai falar sobre isso para ir elaborando a ferida da rejeição. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Atender criança com ferida emocional é ver o que a criança está passando no dia a dia. Criança que está chorando muito quando deixa na escola, né? Ela está se sentindo abandonada. O que essa mãe vai precisar fazer? Estar mais com a criança. Se ela for muito pequena, se a mãe puder, evitar de colocar a criança muito pequenininha na escola, né? A gente não indica colocar a criança com 2 anos na escola. Só que muitas precisam, bota na creche, porque tem que trabalhar. E aí? Mas vai gerar uma ferida? Possivelmente. Porque a criança pode se sentir abandonada. Só que aí o que esses pais precisam fazer no dia a dia para minimizar essa ferida? Ela não vai conseguir sanar toda a ferida, porque ela se sente realmente abandonada. Mas quando estiver com essa criança, vai dar total atenção, vai criar momentos, né, de memórias com essas crianças, vai dizer o quanto ama essa criança, vai expressar através das linguagens do amor, entendeu? E não só através de presente. Ela tem tudo, essa criança tá mimada. No outro dia no grupo falaram, essa criança parece que está mimada. O que é mimada? Eu perguntei, você deve ter visto lá. O que é uma criança mimada? Gente, criança mimada é aquela que recebe o que ela precisa dos pais? Não, né? Então, a criança só vai mostrar, só vai dar problemas devido a alguma falta que ela está sentindo. Porém, alguns pais, achando que estão fazendo o melhor, às vezes não enxergam. É normal. Então, a gente precisa fazer um exercício de se distanciar, olhar, observar. Peraí, será que a minha filha está se sentindo
deixada de lado? Será que a minha filha está recebendo a atenção que ela necessita? Porque tem crianças que recebem pouca atenção e aparentemente está tudo bem. Tem outros que recebem muita atenção e estão sempre precisando de mais. Cada criança é única, assim como cada ser humano. Então não tem fórmula. É você, como terapeuta, como mãe, como uma pessoa que cuida de uma criança, é entrar no mundo dela e trabalhar o que ela estiver sentindo, tá bom? Fiz bem completo porque tem várias coisas aí que a gente precisa olhar, né? Falei bastante para vocês tirarem todo o conteúdo aí que vocês puderem, porque eu vou dando assim hipóteses e vocês vão trazendo para a vida de vocês, para os atendimentos de vocês. Por isso que eu vou falar várias coisas, porque uma coisa vai fazer sentido, outra coisa não vai, tá? Percebemos no comportamento, isso aí. Só que a Elídia falou, eu fui muito rígida com minha filha, hoje vejo o quanto errei, mas graças a Deus encontrei essa terapia. Que bom, graças a Deus. Isso aí. Ariane, tudo bem, querida? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Estamos falando aí do verdadeiro presente que os pais podem dar para as crianças, né? No Dia das Crianças, que é a presença, que é o amor incondicional, é a validação, o reconhecimento, né? Que a criança precisa. Muitas vezes tem pais que ficam se sacrificando para dar um presente caro, uma coisa cara. Ai, meu filho. E muitas vezes ele trocaria esse presente por estar mais com o pai e com a mãe, né? Por sentir mais ali no dia a dia a presença do pai e da mãe, né? Beleza? Que mais? Deixa eu ver o que eu separei mais aqui. Enquanto isso, façam perguntas se tiverem, que a gente já está terminando, tá caminhando para o término da live, tá? Já falei do modelo, né, positivo. Criar tradições familiares, gente, é muito lindo. Eu até hoje, né, eu fico lembrando, principalmente da Páscoa. Eu e meus filhos até hoje, com 30 anos e o outro 25, a gente lembra da caça aos bombons, da caça aos ovos. Que eu fazia dentro de casa mesmo, né? Eles já sabiam, e a diferença de um para o outro de 5 anos, né? E eu comecei a fazer, eu falei, nossa, o pequeno pode ficar em desvantagem, porque o outro, né? Mas não, eles... Aí depois no final cada um sentava para contabilizar quantos de bombons tinham. Aí eu fazia assim, o ovo de Páscoa, eu botei uma regra antes, falei, filhos, vocês vão caçar os ovos, os bombons, mas o ovo grande é um para cada um. Mesmo que o irmãozinho ache os dois, a regra é um para cada um, tá bom? Combinado? Combinado. E o bombom não. O bombom vocês podem pegar quantos vocês quiserem. Gente, aí era tão lindo. Aí quando o pequeno achava o ovo, eu falava, irmão. Achava outro ovo. Olha o seu ovo aqui. Né? Aquela coisa linda. Aí depois eles sentavam, aí botavam na sacolinha deles, aí contavam, aí dava assim, né? Por exemplo, 40 de um, 30 e pouco do outro. Era muito bombom, botava 4 caixas de bombom. Na época o bombom vinha mais, né? Hoje em dia vem meia dúzia. Então era muito bombom. E eles, até hoje a gente lembra disso. Até hoje dá saudade. Então crie tradições familiares. Façam aí o dia, exemplo, domingo, o dia da pizza e você vai fazer junto com a mamãe. Cara, não importa, crie coisas para virar tradição da tua família. Né? Aproveite também as datas comemorativas, mas faça também coisas que ninguém faz, né? Crie, seja criativo com as crianças. Gente, tem tanto... Vira e mexe, eu coloco lá no grupo coisas para fazer com as crianças, para vocês orientarem as clientes de vocês ou para vocês fazerem com os filhos de vocês, né? Eu poderia, gente, muito bem, não tá nem aí para o universo infantil. Eu não tenho mais filho pequeno. Eu não tenho ainda, né, netos de 2 perninhas, só tenho de 4 patas. Então eu poderia não estar nem aí. Só que não. As coisas que eu não consegui fazer, porque eu não podia, eu não tinha consciência, eu fiz errado, eu quero fazer
com que isso chegue para outras pessoas e elas deixem de fazer coisas que antes elas não sabiam, mas agora elas sabem. Então não vai ter mais essa desculpa, eu não sei. Você sabe, você só não está optando por fazer, porque dá trabalho. Só que quem falou que ter filho é fácil? Passaram a mensagem errada, né? Porque não é fácil. É um processo. Tem dias que você vai sentir a melhor mãe, tem outros dias que você vai sentir péssima. Pai também, mesma coisa. Mas se tiver amor, se tiver ali a tua boa vontade de acertar, você vai acertar. Pessoal falando, eu também faço caça aos ovos todo ano, que linda, diversão garantida, não é? É muito lindo, depois vai ter essa memória, né? É muito bom. A Iranilda falou, também fazia caça pro filho dela, que fofo, né, gente? É muito bom. Eu errei muito com a minha filha também. A gente erra e tá tudo bem se você acolher o seu erro e a partir disso você transforma para as outras pessoas que vieram depois. Se você sabe do que é, né, importante na educação das crianças e você não passa para ninguém porque simplesmente, eu não tenho mais filho pequeno, tal. Gente, isso é egoísmo. E o ser humano, ele sofre por 3 motivos: vaidade, orgulho e egoísmo. Então a gente não pode ser egoísta. Se você aprendeu alguma coisa, você precisa compartilhar. Você precisa ajudar as pessoas. Só que existem pessoas que não querem ser ajudadas, tá tudo bem. Não tô falando que é para você botar a goela abaixo das pessoas, não é isso. Eu tô aqui fazendo uma live, as pessoas têm livre-arbítrio de assistir ou não, de fazer o que eu tô falando ou não. Mas pelo menos vai ter assim, nossa, eu fui avisada disso. Eu não tô aqui, uma vítima que não sabe. Se a pessoa errar, vai ser com consciência. E a gente prefere que as pessoas não errem, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Olá, Elias, que bom! Bastante trabalho? Eu com massagem, quase nada. Não tô mais fazendo, né? Como trazer a consciência para o adolescente sobre a necessidade de colaborar com as tarefas? Se o adolescente, quando ele era criança, tal, não colaborava, porque assim, tem mães, né, que reclama, mas vai lá e faz. Então, é colaborar no tempo que essa mãe quer ou no tempo que ele, por exemplo, arrumar o quarto, né? Tem que ser agora, vamos arrumar, naquela guerra, e a criatura não arruma. Adolescente, cara, vai ficar o seu quarto bagunçado. Mas eu vou deixar. Então, ele não vai mudar, não vai fazer na hora que você quer, só porque você tá falando. Mas Alessandra, eu vou deixar. Ué, se ele no próprio ambiente não cuida do ambiente, e você fica reclamando, puxando os cabelos. Cara, quem precisa mudar é a mãe, não é o adolescente. Porque se a gente mudar a nossa expectativa pelo que ele faz, a tendência é que ele mude também a atitude dele. Mas não tem nenhuma fórmula que eu te dê, faça isso e ele vai conseguir entender. Não. É você que precisa mudar as suas expectativas. Ok, meu filho não faz, é horrível, né? Ele não quer fazer, tal. O que eu vou fazer com isso? Eu vou me estressar todos os dias, eu vou me descabelar todos os dias como eu tenho feito, ou eu vou mudar o que eu espero dele? Mas Alessandra, ele é obrigado a fazer, gente. Vai fazer o que se ele não quer fazer? Não vai fazer. Vai botar de castigo, vai... Não, é ao contrário. É você entrar nesse mundo dele, se aproximar dele,
Falar sobre as suas vulnerabilidades, né? Porque às vezes a mãe reclama, mas vai lá e faz. Então assim, filho, mamãe vai mudar. Mamãe não vai mais reclamar com você. Mas também eu não vou fazer, porque eu tô cansada. Sinceramente, não vou mais. Eu mudei. E sustenta isso. O quarto dele é o quarto dele. Tá dando barata, é o quarto dele. Agora, você quer pegar para fazer? Faz sem se estressar. Simples assim. Não tô falando que é fácil, mas é uma mudança necessária, porque senão você se sobrecarrega, você se estressa e ele tá lá, vivendo no mundinho dele. Não vale a pena se estressar mesmo. O estresse, gente, é o grande, né, desencadeador de vários transtornos. Na nossa genética tem um monte de doença que a gente herda, né, infelizmente. Só que a epigenética é o ambiente que a gente vive que muitas vezes faz as doenças aflorarem. O estresse é a pólvora para essas doenças aflorarem. Tanto doenças físicas quanto doenças emocionais, tá? Então, o estresse é o grande desencadeador das doenças. Quanto mais você se estressa, mais as doenças vão aparecer. Mais os transtornos vão aparecer. Mas é como que eu não me estresso com isso? Pois é. Aí você vai buscar. Como? O como é com você. Não tem palavra, atitude mágica, não tem nada que você vá fazer e a pessoa vai entender que precisa colaborar em casa. Não. É você que precisa mudar a sua expectativa. Tá sem som? Falem aí comigo. Saiu o som, gente? Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Dê coração se vocês estiverem me ouvindo. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Tá sem som? Tá ouvindo? Ah, tá normal, que bom. É aí então, Jaque. Jaque falou, reprocessar um medo concreto é mais fácil, sim, mas você conseguiu entender o que eu falei sobre os sintomas da ferida da rejeição? Aí você pode, do abandono, da comparação, né? Aí você pode ver o que ela tá sentindo, o que a criança tá expressando. Aí você vai em cima do que tá expressando, tá bom? Beleza? Que mais, meus amores? Que mais aqui? Aqui já foi. Mas as feridas que elas nem sabem que tem é mais difícil. Pois é, mas a gente sabe que todos nós temos as 5 feridas, né? Independente da idade, foi se formando às vezes desde da nossa barriga, né? Então até tem livros, tem... esqueci o nome da palavra. Peraí, deixa eu beber uma água. Tem fontes bibliográficas que dizem que os traços de personalidade, ou seja, as feridas, se formam até 5, 6 anos, outras até 7, é o máximo 7 anos. Né? Então, todas as feridas foram formadas nessa primeira infância. Então, a gente sabe que, dependendo, né, do que nós passamos com essa criança, do que ela teve ali de acontecimentos, a gente já consegue perceber quais são as feridas mais proeminentes nela. Entendeu? Boa noite, Luísa. Que mais, meus amores? Agora que eu terminei o conteúdo, se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí no comentário, eu vou deixar, né? Porque esse assunto também é muito profundo, né? E eu não consegui ver, mas entrou mais uma pergunta aqui.
Criança que se sente excluída, sem amigos, é uma criança que se sentiu abandonada em algum momento. Pode ter sido quando ela foi para a escolinha, tá? Então, assim, se eu me sinto abandonada, eu me sinto excluída, as pessoas não gostam de mim, né? As pessoas podem, né, falar alguma coisa que eu não gosto, aí tem rejeição e abandono andam de mãos dadas, né? Então, é uma criança que se sente abandonada, rejeitada e está demonstrando isso se isolando. Porque quando a criança se isola, acha que o amiguinho não gosta dela, que está excluindo ela, ela está querendo se proteger. Se proteger do quê? Do que ela sente, não do que fazem com ela. Porque, né, podem fazer realmente, né, porque criança sabe como é que é. Né, não quero brincar com você. Né? E se a pessoa já tem a ferida do abandono, ela vai sentir, né? E vai achar que, nossa, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me amam, tá? Aí vai ficar nesse looping. Oi, Elias, de massagem não, querido. De reflexologia, de reiki. Ai, que bom, Rosângela. Boa noite, Iranilda. Deixa eu ver mais aqui. Já foi, né? Deixa eu ver tudo aqui. Já respondi. Respondi aqui pra Jaque. Entenderam? Então podemos encerrar? É isso. Dê para o seu filho, ou você, terapeuta, oriente a sua cliente, o seu cliente a dar para os filhos esses presentes que vão ser muito melhores que qualquer presente do Dia das Crianças. A presença, a atenção, o olhar, criar memórias, estar de fato com a criança, tempo de qualidade com a criança, né? Validar os sentimentos, passar o amor incondicional. Filha, mesmo você tirando nota baixa, mamãe ama você. Nós vamos trabalhar para você tirar uma nota melhor. Mamãe vai te ajudar. Entendeu? Obrigada, queridos. Ó, top, top, top. Vocês que são top também. Vocês estão aí, vocês me ajudam a fazer a live. Qual a ferida pode ser formada na criança se a mãe passou por um momento de estresse e medo na barriga? Rejeição, né? A criança não sabe o que é pra ela, né? Não é, ela tá sentindo que o clima não tá legal. Como é que eu vou chegar nesse clima, né? Então a criança se sente rejeitada. Na barriga é sempre a ferida da rejeição. A ferida da rejeição é a primeira a se formar numa pessoa, né? E aí ela vira no traço esquizoide. O esquizoide traz tudo pro mental, é tudo. Muitas vezes o esquizoide fala a culpa é dele, o problema é dele, né? Ele não quer interagir com ninguém, ele se fecha no mundo dele para não sofrer, já que na barriga já estava um clima ruim. Então, como é que eu sou bem-vindo nesse mundo? Eu não sou bem-vindo. Entendeu? É aí. Beleza? Só este final já valeu a pena. Ai, que bom, querida. Bem-vinda aí, Daniela. Irainda falou, estou tendo a oportunidade de viver tudo isso com meus netos, com minha presença e acolhimento. Não é lindo? Eu quero essa bênção também. Por enquanto eu só tenho essa bênção com um neto de 4 patas. Mas, né, a esperança é a última que morre, vai que. Mas como eu não ainda tenho esse sonho realizado, eu passo para vocês, passo o conhecimento, né? Boa noite, Edu. Beijo. Do outro lado do mundo, né? Tá por aí ainda? Ai, gente, é muito bom, é muito bom. Muito bom ter a oportunidade de passar o que a gente aprendeu,
de não ficar mais congelada nos erros que nós cometemos lá atrás. Eu, como mãe, cometi diversos erros. Mas peço para os meus filhos, todos os dias, assim, né, quando eu tenho oportunidade, peço desculpas, peço perdão por coisas que eu fiz. E falo, mãe, que isso? Não precisa disso. Fico, ai, mãe, de novo. Mas, né, eu não vou me cansar de pedir perdão, de, né, mostrar que mamãe não fez por querer, mamãe não sabia. Mamãe amava muito, só que mamãe errou. Mamãe é ser humano. Mamãe também erra. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Informação e conhecimento salva vidas. Com certeza, querida Jaque, ó. Coração aí. Ai, obrigada, Ironilda. Recebo. Cadê o coração? Gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Gratidão, queridas, por vocês estarem sempre aqui. Por pararem para me ouvir. Por, né, saberem que nós estamos juntos, tá? Beijo no coração, Carlinha, Christian. Christian só tá entrando quando eu tô finalizando, hein, Christian? O que é isso? Sei que você tava fazendo seu trabalho. Eu vi. Estou acompanhando. Já que falou, se os pais soubessem a importância que a infância tem em nossas vidas, o mundo seria muito melhor. Com certeza. Mas aí cabe a gente, né, Jaque, a todos os terapeutas que estão aqui, falar, levar essa informação, para que a gente consiga realmente, né, plantar pelo menos a semente, para que as pessoas desconfiem que estão fazendo coisas erradas e busquem, né? Por nada, Elza, tamo juntos. Daniela, beijo. Cristian tá cansado. Bom descanso, querido. Danilda falou, todo esse conhecimento vindo de você tem transformado a minha vida. Ô, querida. Gente, final de live, né? Sabe como é que eu sou? Sou chorona, então não posso chorar. Estou bem, né? Vou lá. Tô cheia de calor com essa luz aqui. Não liguei nada para refrescar. Vou lá, porque senão daqui a pouco eu começo a chorar. Mas, né? Beijo, Jaque. Gratidão, Mari. Gratidão a todos. Ó, outubro, mês especial das crianças. Então, semana que vem tem mais. Se vocês tiverem, assim, algum ponto que vocês queiram que eu fale mais, sugiram, deixa sugestão, tá bom? Que vocês me ajudam muito. Hoje foi sugestão da Dalva. Ela falou, Dia das Crianças. Aí eu pensei, o que eu vou falar sobre o Dia das Crianças? Aí veio, né? Aí o download foi feito aqui. A cabeça esquizoide aqui, ó. Criatividade, né? Aflorada. Aí rapidinho desenvolvi a live, o tema. O tema ela botou só assim, Dia das Crianças. Aí eu já pensei nisso tudo aqui que eu falei pra vocês. Foi hoje. A Luísa falou, obrigada, Alessandra. Tenho um adolescente de 15 anos. O que você falou sobre adolescente me deu um norte. Oh, que lindo. Isso aí, gente. Tem jeito, tá? Tem jeito. Não está perdido. A gente pode recuperar a conexão, tá? Vejam no meu story lá a página da Flávia, que é da Educação Positiva. A doutora Juliana também, que é uma pediatra, que é da Educação Positiva, é da mesma equipe da Flávia, né? Mas cada uma tem o seu Instagram separado. Então, gente, tem muito conhecimento gratuito. A gente só não aprende se a gente não quiser. Se a gente estiver fechada naquela coisa rígida da educação tradicional, da educação punitiva, da obediência. Não é mais. Esse tempo já passou. Hoje em dia, você colocar o seu filho de castigo, ou qualquer criança que seja, bater é crime. As pessoas ainda não entenderam isso, mas é crime. Então, vamos mudar, né? Vamos mudar a nossa sociedade. Nós podemos, tá? Leontina, beijo. Tchau, gente. Obrigada, Lili. Fui, meus amores, senão eu fico aqui o dia todo, a noite toda falando com vocês. Fui, beijo, tchau.